Então, se tiver uma restrição no movimento que venha do sistema nervoso central, isso vai estar resolvido. Certo? Dentro da nossa área. Não é milagre, mas nós vamos ampliar o movimento nesse local. E isso pode permitir uma melhora. O que é o RNM2, então? É um segundo protocolo de trabalho. Porque nós liberamos com o RNM1 as tensões em volta do cérebro e da medula, nas inserções dos ossos principais. E o restante da trajetória? E o restante da trajetória do nervo, a hora que ele sai da medula ou do cérebro, até ele chegar na pontinha dos dedos? Ele pode ter uma restrição ali. Vocês sabem pela literatura que nós podemos ter compressões nervosas em qualquer nível. Então, o nervo ele pode estar comprimido lá na saída da coluna, que é uma grande preocupação dos médicos em geral, dele estar comprimido, por isso se pede raio-x, ressonância magnética, não é? E no restante? Normalmente, se for um pinçamento por um tumor, por um aumento de volume em algum lugar, se pede também um ultrassom. Se pedem exames em outras partes da trajetória corporal. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos analisar o corpo a partir do raciocínio do David Butler da mobilização neural, que fala que o nervo ele pode se esticar, ele tem uma elasticidade, e essa capacidade de elasticidade facilita o processo de entrada e saída de sangue. E ele pode se deslizar melhor ou pior na trajetória dele, a partir do momento em que ele sai do cérebro e da medula até a periferia. Se existe um tensionamento na dura mater, ele já não saiu com impulso elétrico, com impulso neural debilitado? Provável que sim. Então é interessante a gente liberar a dura mater, liberar o crânio, liberar o sacro, liberar todo o contexto da região voltada ao sistema nervoso central, e depois disso facilitar para que a comunicação neural siga um caminho mais amplo, com mais espaço. Simples assim. Então nós temos um outro protocolo de trabalho, nesse sentido, e a partir desse novo protocolo de trabalho, nós vamos provocar um deslizamento nos nervos. Um deslizamento e, de uma certa forma, um alongamento. Então nós vamos mexer novamente nos pontos de tensão da dura mater. Nós vamos mobilizar C6, vamos mobilizar T6, vamos mobilizar L4, vamos liberar o sacro, vamos liberar a base craniana, vamos soltar os temporais, vamos soltar a região do tentório e da foice cerebral. E vamos esticar os nervos para os braços e para as pernas, facilitando para que a condução que sai do impulso criativo, o movimento que se quer fazer, se deseja fazer, consiga chegar à periferia. E a informação que vem da periferia consiga chegar à sua capacidade cognitiva. Só que não é só isso, porque no protocolo do RNM2, nós também estamos tirando restrições articulares, restrições ligamentares, alongamentos musculares e facilitando, então, a condução neurológica. Então, olha o que nós fizemos até agora. Liberamos o movimento relacionado ao sistema nervoso central. E liberamos a trajetória, no RNM2, dos nervos periféricos. Bom, então tá legal. Até aí, eu já consigo ter um impulso neurológico adequado do sistema nervoso central e conseguir ter uma boa condução até a periferia. Mas o nosso corpo não é feito só dessa região, só desses impulsos neurais. Porque eu também tenho nervos periféricos que compõem o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é o comando central para os órgãos. Ninguém pensa, coração bate, coração relaxa, coração bate, coração relaxa. Agora eu quero ficar com fome. Pronto, estou com fome. Agora eu quero ir ao banheiro. Pronto, então agora eu vou ao banheiro. Isso é um processo que não é consciente. Seu corpo simplesmente tem um programa, né? É a maneira como o seu corpo funciona, é a sua biologia,
para poder fazer as funções vitais. Então, nesse aspecto, será que o impulso neurológico do sistema nervoso autônomo está chegando adequadamente nas vísceras? Bom, se eu já tiver feito o protocolo de trabalho do RNM1, eu sei que a tensão central foi liberada. Se eu tiver feito o protocolo de trabalho do RNM2, eu sei que a tensão para os nervos periféricos, na região principalmente músculo-esquelética, foi liberada. Então, o que me sobra fazer se ainda tiver um padrão de dor? Eu posso liberar as vísceras, o movimento visceral, porque se eu tenho um problema no meu fígado, ele vai tensionar os nervos que chegam até nele. E ao tensionar os nervos que chegam até nele, ele provoca uma irritação neural que se reflete na região medular e meníngea. Então, ao realizar o protocolo de trabalho do RNM3, nós tiramos as principais restrições viscerais que vão permitir que o impulso neurológico criado chegue de maneira adequada aos órgãos. Por isso nós trabalhamos todo o sistema digestório, trabalhamos a região de deglutição e trabalhamos a pelve. Permitindo com que o crânio que já foi trabalhado e o sacro, que são a origem do sistema nervoso autônomo parasimpático, trabalhem bem. Nós já mobilizamos no RNM2 a região toda da coluna e alguns impulsos então simpáticos já foram corrigidos. E agora nós então estamos tirando as interferências na trajetória dos nervos, no momento em que ele sai da medula até chegar nos órgãos. Mas mesmo assim, o indivíduo ainda pode ter dor. O indivíduo pode ainda ter uma alteração perceptível. Então o que falta? Se nós já mexemos então no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, mexemos nas vísceras, o que está faltando para ele ter uma resposta? Aplicar esse indivíduo no ambiente em que ele vive. E se o problema dele é que ele fica de pé? E se o problema dele é o tipo de profissão que ele tem? E se o problema dele é a anatomia dele? Erros genéticos ou um padrão genético específico? Então nós precisamos avaliar esse indivíduo em pé ou na postura de trabalho. Nós precisamos verificar se na hora em que ele faz a atividade profissional dele, ou atividade em casa, ou a atividade que provoca dor, se ele tem mobilidade suficiente para ter um bom desempenho. Para isso, ele precisa ter uma boa percepção visual. Ele precisa estar bem apoiado sobre os pés. Ele também precisa ouvir bem. Ele também tem que saber o que ele está fazendo, tem que se sentir bem. Então nós ampliamos isso para colocar o indivíduo dentro do meio ambiente em que ele tem uma disfunção. Então no protocolo de trabalho do RNM4, nós soltamos a pelve dele, que vai facilitar vários dos movimentos que estão relacionados ao dia a dia, soltamos as escápulas dele e damos uma condição reflexogênica de manter um tônus mais adequado. Nós vamos corrigir a posição da cabeça em relação ao apoio dos pés. E se não for suficiente, nós vamos detectar se ele precisa, para ficar com a postura melhor, de pôr um óculos, porque senão ele fica assim, ó, tentando enxergar. Ou se ele tem uma perna menor que a outra, e ele precisa pôr uma palmilha, porque isso vai gerar um menor gasto de energia. Mas nós não vamos fazer tudo. Então nós não vamos fazer a palmilha, mas nós vamos saber que ele precisa de colocar uma palmilha, por exemplo. Ou que ele precisa modificar o gesto esportivo. Ou que ele precisa sentar melhor no trabalho. Ou que ele precisa criar condições de economizar a sua energia. E no RNM5? Se nós já tiramos as interferências do corpo e colocamos esse indivíduo para funcionar dentro do ambiente de trabalho dele, ou ambiente esportivo, ou o que ele quer fazer, né? Como é que nós vamos ter certeza para onde ele tem que ir? Ou para onde nós vamos atuar primeiro? Porque ele pode ter primeiro uma restrição central, uma restrição periférica, visceral ou postural. Como é que nós vamos saber aonde nós devemos começar?
Nós vamos utilizar a nossa percepção através de toques específicos, através da nossa observação e da nossa atenção máxima. Nós vamos olhar o indivíduo desde o momento em que ele conversa, senta e deita na maca. Nós vamos olhar para ele e ver as expressões faciais e ver o que as expressões faciais nos contam. O que a postura dele conta. Se ele é uma pessoa mais aberta ou mais fechada. Nós vamos analisar como é que o cérebro dele se comporta. Nós vamos fazer perguntas-chave. Nós vamos entender o contexto dele familiar. Nós temos comportamentos que são da nossa biologia. Como assim da nossa biologia? Não existe um certo padrão de comportamento dos tigres, dos ursos, também tem dos homens. Mas a grande diferença é que os homens têm córtex, eles pensam e eles criam. Ter córtex cerebral representa muito isso, e é uma evolução. Então a roupa que você põe demonstra como é que o seu cérebro age. O seu tom de voz demonstra isso. A sua profissão conta um pouco de você. E a sua dor ou doença também te entrega. A dor e a doença é só uma manifestação do não consciente. É você querendo dizer algo através da dor e da doença. Ou você está querendo dizer algo para alguém e não conseguiu verbalizar isso, que é uma função muito elevada do cérebro, pensar, colocar em palavras inteligentes. Palavras com sequência lógica, o que se deseja. Se você não conseguiu fazer isso, seu corpo faz para você. Ele dói. Ele dói porque você quer contar isso para a esposa, para o marido, para o pai, para a mãe e para os filhos. Mas se você descobre que o seu corpo está querendo contar isso e toma uma decisão de contar você mesmo, aquele sintoma não tem mais motivo de existir. Agora, pode ser também que você está se traindo. Você está se boicotando. Você não está fazendo o que você gostaria de fazer. Você não está sendo você mesmo. A sua vida não tem sentido. Lembram do sentido da vida e do sentido do eu? Você pode não saber muito bem quem é você. Então o seu não consciente, ou seja, o seu inconsciente, o seu subconsciente, trabalham juntos para te avisar, para tornar isso consciente, através da dor e da doença. Se você fala, era isso, então meu corpo está doente porque eu não estou me ouvindo, porque eu faço tudo para os outros e não faço nada para mim, então você é capaz de mudar o seu comportamento. E ao mudar o seu comportamento, você pode obter a cura. Porque não existe cura sem mudança de comportamento. E a mudança de comportamento é uma decisão pessoal. Portanto, nós curamos as pessoas? Ninguém cura ninguém. Nós não curamos ninguém. O trabalho da reabilitação neuromeníngia não é para curar ninguém. O trabalho da reabilitação neuromeníngia é para ampliar a percepção e melhorar a fisiologia do corpo da pessoa. Do corpo estrutural, físico, do corpo emocional, do corpo mental e às vezes do corpo espiritual, nesse contexto. E facilitar essa comunicação entre o corpo físico, emocional, mental e às vezes até espiritual. É aprender a ler o que a dor representa através do movimento, através do calor, através do equilíbrio, através da visão, do olfato, da audição, da vida que se tem, de quem se acha que é, dos 12 sentidos.
E para que isso seja verdadeiro para você, é que nós experimentamos até agora tudo isso em nós mesmos. Vocês descreveram o que vocês sentem. Quais as dores vocês tinham. O que incomodava vocês. No primeiro momento. Se vocês pegarem a apostila, vocês têm isso no canto. Vocês contaram para os colegas do curso o que aconteceu com o corpo de vocês e com o corpo dos pacientes a cada experiência que vocês fizeram utilizando os protocolos de trabalho.